Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje com grandes estrelas. Algumas não vinham há muito tempo ao programa, como a deputada Zilá Breitenbach. Prazer tê-lo aqui, deputada. Igualmente, é sempre um prazer estar aqui. Saudade da senhora aqui no programa. Pois é, tem que vir mais, né? É uma das grandes parlamentares do Rio Grande. E como preâmbulo, como é que a Assembleia se sentiu com o governador encaminhando o pedido de plebiscito para definir aquilo que a Assembleia poderia ter definido? É uma incoerência de quem não aceitou a forma como o governador encaminhou. Porque eu vejo que se trabalha, o Partido dos Trabalhadores especialmente, em consultas populares, em ouvir a população, e não aceitava a forma como o governador queria fazer sem a consulta, sem o plebiscito, economizando mais de 20 milhões. Calcula-se em 25 milhões custaria um plebiscito. E quando encaminha-se, então, retira seu projeto, encaminha seu plebiscito, não querem o plebiscito. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, desta forma, não tem condições de avançar, de crescer. A economia vai bem, mas o governo está entrincheirado, como diz o gaúcho, não tem lado para andar. Hoje, novamente, foi encaminhado, como quis o presidente da Assembleia, que se encaminhasse um projeto de lei, e esse projeto de lei foi encaminhado, e nós vamos batalhar para que realmente vá a plenário e a gente consiga ainda fazer o plebiscito esse ano. Mas é não cuidar do dinheiro público. As estradas com buraco, 20 milhões, 25 milhões, daria para fazer muita coisa na saúde, nas estradas, com a coerência de quem vê que essas companhias, principalmente a CE... E o mais triste, a senhora sabe qual é? É que vai para o plebiscito e as minorias sempre vencem. Então a tendência do governo perder o plebiscito, da sociedade perder o plebiscito é muito grande. É muito grande. Se a sociedade Porque não... quem se mobiliza são os do contra. Os que têm o tempo para passarem mobilizados o dia inteiro. Na praça, no plenário da Assembleia. O voto é obrigatório, já é alguma coisa. O voto é obrigatório. Isso. Luiz Coronel. Não vai só quem quer. Como é que vai o nosso Leontina das Dores? Vai bem. Cada um vai fazer o seu preâmbulo, doutor Lênin. Eu sei que o senhor está muito dócil para falar hoje com ego. Eu sei. Olha a cara dele. Depois vou explicar, porque eu sei, mas é só preâmbulo. Doutor... Não, eu acho que, mesmo que as aflições políticas nos abranjam, a gente não pode descuidar da cultura, da arte, que é aquilo que fica, né? Tombam impérios e ficam poemas, ficam peças, e às vezes as pessoas consideram a arte algo decorativo, secundário, supérfluo, mas a gente tem que sempre pensar, ficaram as tragédias gregas e as colunas em ruína, não é? É verdade. Agora, a desembargadora Tânia Regina Silva Requisível, que está trazendo uma grande notícia, desembargadora do Trabalho, que vai agilizar sobremaneira, ao menos entendo eu, não sei na prática como é que vai acontecer, mas a senhora já tem ideia de como vai acontecer, que são as virtuais e necessárias definições do trabalho, permitindo aos advogados que consigam consertar a vida de empregado e empregador, o que é muito salutar. Boa tarde. Exatamente. O Tribunal Regional do Trabalho, no mês de maio, investindo bastante nas questões de conciliação, porque a gente acha ainda que a conciliação é a melhor solução para a solução de qualquer litígio. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região investiu numa ferramenta que começou pelo Tribunal de Goiás, que são as conciliações virtuais. Então, agora as partes, os advogados, poderão tratar, chegarem a um acordo virtualmente, podendo estar um em Pelotas, o outro em Porto Alegre, e usarem a ferramenta e chegarem Isso vai acontecer aos olhos do TRT da 4ª Região. Sim, nós temos 3 tribunais que estão usando a conciliação virtual, né? A nossa ferramenta base surgiu do TRT de Goiás, mas desenvolvida daí Mas não passa pelo juiz, não passa pela primeira instância. No primeiro momento, as partes entram
se logam, né, tem que ser os processos eletrônicos, né, elas se logam no site do tribunal e elas vão chegando a um denominador comum. Existem modelos de acordo e no final, esse acordo, quando eles dão por encerrados, é remetido sim para o juiz para que ele homologue aquela transação. Se ele achar que está ok, homologado e encerrado mais um processo da Justiça do Trabalho. Que notícia a senhora nos dá lá de Goiás? Isso agilizou os trabalhos? Com certeza. Qual é o percentual de... A gente ainda não tem, porque é uma ferramenta muito nova. Então ela é nova lá também, né? Nós começamos aqui no mês de maio, né, tanto com as conciliações no primeiro grau, presenciais, e no segundo grau. Também é uma novidade que o Tribunal Regional da 4ª Região, agora no mês de maio, no dia 26 de maio, inaugurou os núcleos de conciliação no segundo grau também. Deus queira que dê certo, né? Esperamos que sim. Isso é uma evolução, né? E aproveitando as ferramentas que nós temos aí. Ganham todos, né? Não precisar sair do seu escritório para ir até a justiça, otimiza o tempo de todos e recursos, principalmente com a verba pública. Então, eu acho que é uma grande ferramenta lançada pelo nosso tribunal para ajudar as pessoas interessadas, principalmente o jurisdicionado na Justiça do Trabalho. Os nossos clubes, Milton Machado, que é empresário, presidente do Grupo Aspecir, mas também do São José, é o nosso proprietário do Zequinha, né? Quero te parabenizar pela vitória ontem em São Paulo, né? no Paraná. Vitória importante ontem no Paraná. Muito importante. Aliás, os clubes gaúchos estão indo bem nos campeonatos brasileiros. O Grêmio está indo bem na Série A, o Juventude muito bem na Série B. Né? Na Série C, não sei como é que está o Ipiranga. O Ipiranga perdeu ontem. O São José ganhou, né? O Ipiranga deixou escapar 2 pontos, deixou empatar. Mas está na liderança. Quase no final do jogo. Ele está a 1 ponto da classificação. Ah, tá bem. Então estão bem os clubes gaúchos. Né? Estão bem. Grêmio, Juventude, o Ipiranga e o São José. Assim, esses estão bem. O Inter não está tão bem, mas... Não, estou falando que estão bem. Tá. Sim, tudo bem. Até o 5º lugar, está falando, né? Não no 10º lugar para baixo. Me perdoe os colorados, a desembargadora é colorada. O pior é que o campeonato é pequeno, né? O Inter tem que se agilizar com muito fôlego, senão... Não, é o mesmo tamanho do A, são 20 clubes. São? Disseram que era menor. Não. Menor são os times. Não, menor o período. Não, é o mesmo. É o mesmo período, que bom. O que tem de diferente é que os jogos são terças e sexta, ou eventualmente terças e sábado. Né? A desembargadora e o Luiz Coronel estão folgando agora no domingo. Domingos não tem preocupação. Domingo livre para a família. É mais barato o pacote, né? O pacote dos jogos é mais barato porque não é no domingo, né? Então é mais barato. No fundo é uma vantagem estar na segunda. E o Beira-Rio, os domingos, não vai ter mais jogos. Né? O Inter podia ter ganho do Palmeiras. Quando o Palmeiras fez o segundo golo, tinha que chegar a dizer: ataquem como um bando de marimbondos. Exatamente. Mas não, ficaram lá como se fosse uma partida cotidiana. Mas não dá para entender uma coisa, viu? Ele faz um gol e recua, e aí toma É assim, ó, o Inter vinha pregando que o objetivo é se classificar entre os 4, ganhar a Série B, né? Subir, voltar novamente. E aí põe o time todo a se desgastar contra o Palmeiras. Né? Botou o time. Claro que chegou no sábado, tem que jogar jogou todos os jogos, na quarta-feira. Chegou no sábado. Fez uma bobagem. O Alessandro não aguenta mais, já tem alguns jogadores. Preparação física do Inter, dá para ver que a partir dos 20 minutos do segundo tempo já ninguém corre mais, já fica tocando a bola. Os outros clubes, os outros times vêm para cima e conseguem empatar e até jogar melhor que o Internacional. Agora, falar em futebol, a desembargadora revelou algo do Lênio que eu não sabia. Aliás, o Lênio é uma surpresa, a cada programa surge uma faceta nova do Lênio. Opa. Goleiro. Claro. Ou seja, que você não lê os livros dele. Era mais conhecido como Goicocheia. Não, porque se você tivesse lido algumas coisas ou acessado, isso faz parte da minha biografia, tenho vários Não, goleiro não. Claro, faz parte. Eu sabia que ele era goleiro pelos ataques que ele defende do Luizinho. Boa. Agora estão de amores, ele e o Luizinho. Agora tem que ver, a dupla de amores agora é o...
É o meu conterrâneo lá de Cachoeira, o Lênin Streck e o Luiz Pereira Lima. Exatamente. Os dois estão nos cara amores, meio assim. esquerda com a direita ferrenha. O Luizinho, vou te contar um negócio, né? Mais para a direita cai do mundo. A senhora foi aluna do Lênio? Eu estudei o professor Lênio quando eu fiz mestrado na Unisc. O professor Lênio era uma das biografias nossas que a gente podia escolher. E eu escolhi estudar o professor Lênio. Só professor. Estudava Então, quando você quiser saber alguma coisa, professor Lênio, Do Lênio, eu vou ligar. Interessante estudar biografia. Eu escrevo bastante por isso. Mas uma questão importante, a diferença entre uma sentença judicial e um acordo é que o acordo termina o litígio. Exatamente. E a sentença suspende o litígio. O litígio pode não ter terminado nunca, as partes ficam com raiva, uma perdeu, outra ganhou. Sim. E não termina e o acordo, em tese, ele tem... Sim. Não que ele termine totalmente, mas ele, em tese, ele tem maior possibilidade de apaziguar. Porque, de qualquer maneira, ambos abriram. Agora, quando é imposto, porque a palavra a sentença impõe, de algum modo, o cara ganha tudo ou perde tudo. Tem berço no consentimento, né? E essa situação, as partes saem. O Rio de Janeiro está fazendo no né? cível também uma experiência nessa questão dos juizados. Então, eu tenho um negócio do consumidor. O Rio, mais ou menos, funciona assim. O sujeito tem uma causa, ele entra no sistema e diz o que ele tem, o sistema responde, ele tem um banco de dados, comunica à empresa, que é atacado. Por exemplo, eu comprei um produto que está estragado ou com defeito. A empresa é notificada, ela responde, aí começa a haver um contato, até o ponto que às vezes você chega a um acordo e evita de chegar no judiciário. Eu tenho certeza, antessala, né? Um antessala que o telespectador, ele quer saber quem é que propõe o acordo virtual, a conciliação virtual. O advogado. O advogado de uma das partes, ele se loga. Qualquer um dos dois pode. Qualquer um dos dois e diz que há um interesse. E se não houver acordo, daí o processo tem o trâmite como qualquer outro normal, né? Exatamente. A questão agora também da conciliação presencial, além dessa, também a inovação é que nós temos agora a possibilidade. Claro que no Justiça do Trabalho a qualquer momento pode se conciliar, né? Tanto o primeiro grau, segundo grau, como o terceiro grau. Mas no segundo grau nós temos agora uma possibilidade também de audiências de conciliação presencial, das quais uma das desembargadoras que faz as audiências, quem faz a audiência de conciliação no segundo grau, normalmente é o desembargador relator. Em que momento pode ocorrer a conciliação? Em qualquer momento do processo? Qualquer momento. Mesmo já estando em segunda instância? Mesmo, por isso que eu disse, agora nós fizemos mas aí é presencial, já não é mais virtual. Não, mas virtual pode fazer também a qualquer momento, desde que o processo seja eletrônico. Os processos físicos, ainda que nós temos algum acervo ainda de físico, não podem ser feitos nessa ferramenta ainda. Mas os eletrônicos a qualquer momento. Essa é a diferença da Justiça do Trabalho, né? Porque nas outras não tem mais conciliação depois que saiu formalmente da instância, entre aspas, conciliatória. E essa, a todo momento, ela pode... E vem a ser interessante também a conciliação no segundo grau, porque no primeiro grau, às vezes, as partes têm uma expectativa de... Né? Eu penso que eu tenho direito a X e o outro acho que não tem nada. Aí nós já temos até uma decisão de um juiz do primeiro grau, é uma possibilidade, antes de nós julgarmos na turma, que as partes façam uma conciliação novamente. Então, pelo menos às vezes, pode ser mudado, mas já tem um parâmetro para nortear até mais ou menos as provas que se tinham que fazer já foram feitas. Então, ali já está mais... O nosso telespectador saber que turma é, assim como no tribunal tem as câmaras, e no TRT e no Tribunal Federal se chama turma. Turmas, isso, né, composta de 4 desembargadores. 4, então... Eu acho que a gente usa muito pouco essas ferramentas que nós temos da modernidade. Se continua trocando muito papel no serviço público, então pouco se usa e continua se tendo aquelas estruturas nas bases desnecessárias que duas pessoas talvez comunicando resolveriam o problema. A senhora já foi num CRVA? Eu fui. Eu estava lá. O que é isso, CRVA? CRVA é quando você tem que levar, desembaraçar, trocar, fazer alguma coisa com o seu automóvel. Levou uma multa. Aí começa
Você não imagina o que... E aí chega lá, que é uma concessão, uma mistura com o Detran, não sei bem como funciona. Então tem uma sala assim, eu tenho a foto, até eu estive lá hoje. Uma sala aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, assim, umas 40 pessoas amontoadas. Isso no inverno é uma maravilha para transmitir vírus, germes, bactérias. E aí tem lá as pessoas atendendo e aparece lá, você pega uma senha e vai indo, assim. 2 horas depois você chega lá. Aí chega assim, você tem que pagar uma taxa. Como? Banrisul. Ok, mas eu não tenho conta do Banrisul, não trouxe cartão. Então, infelizmente, o senhor pega isso aqui, volta, mas e a fila? Você volta de novo para a fila. Depois que fez tudo, aí tem um processo. Aí pega o seu carro e entra na fila. Outra fila, aí chega o cara, tem uma planilha e começa tudo. Inacreditável a burocracia que nós montamos. Burocracia, a força do cara que está sentado está na mesa. Que foi fundada na modernidade, para usar a sua palavra, para despessoalizar e agilizar, e hoje a Biro, que é a mesa, o Biro, se tornou a maior força de todas. Mas aí vem uma pergunta. E ela amassa você. A burocracia, ela realmente não quer perder esse poder. Por isso que ela se reproduz. Só que aí existe, nesse caso, aí, a burocracia, vamos chamar o Tribunal Regional do Trabalho, está abrindo mão do presencial para o virtual. E os advogados também abriram mão? Os advogados estão muito felizes. Né? Estão felizes? Muito felizes. Nós fomos até a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul apresentar essa ferramenta antes de lançar mesmo, né? E foi até matéria no site da Ordem dos Advogados do Brasil dando parabéns ao tribunal, porque isso é bom para todos. Nós não estamos abrindo mão dos advogados, porque para ingressar com a ação é necessário o advogado. E para se defender é necessário o advogado, até porque o processo eletrônico habilitado são só advogados, porque precisa ter assinatura eletrônica. E anda mais rápido, né, doutora? Então, os advogados, eles estão bem satisfeitos, estão experimentando, não temos nenhum, muito pelo contrário, estamos parceiros, porque só funciona se todos. A burocracia é o câncer do organismo social. Assim como o organismo individual multiplica células inúteis, o organismo social cria burocracia. Ela nasceu como uma grande conquista, porque o exército e a burocracia são os pilares do Estado moderno. Ela nasceu por quê? Porque o Estado moderno precisava de um modo de que tu não dependesse do cara e dependesse da estrutura burocrática para impessoalizar. Esse é o primeiro grande passo da modernidade. E não é que acabou sendo o contrário. Hoje você depende da pessoa que te atenda bem. Por isso que um dos grandes bancos tem uma propaganda que diz assim, olha a questão, o que eu posso fazer por você hoje? No fundo é o seguinte, o que eu posso fazer por você, ou seja, eu estou fazendo um favor para você. Isso é ruim, porque você depende sempre de alguém, de uma pessoa. Tem um conto maravilhoso que conta que havia uma lâmpada queimada. Então tinha que ir o departamento do armazenamento de lâmpadas. Não, mas lá não podia retirar, quem tinha que retirar era o encarregado dessa sessão. O encarregado da sessão só poderia entregar para o encarregado da iluminação. A faxineira foi fazer a arrumação da casa, ou do escritório, da repartição, a lâmpada estava frouxa, né? Era só apertar a lâmpada. Sabe qual é do burocrata? Né? Ela já tinha caminhado, o roteiro burocrático era imenso, era só para você pergunta para o burocrata, por que você está fazendo aí? O cara disse, estou procurando a minha chave. O cara disse, mas por que aqui debaixo do poste da luz aqui? Aí o cara disse assim, porque no outro lugar está escuro. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou mesmo receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco.
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui me lembrando do estádio de São José. Agora parece que teve uma liberação parcial. Um ano esperando o PPCI. Esta lei que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, que não tem, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Havemos PPCI agora, Milton? Desde março do ano passado, tentando... Jogando em outros estádios. O São José, a senhora conhece? Torcedor sem... É um brinco o estádio de São José. E as do campeonato agora estão jogando. Agora vamos começar o próximo. Mas não é todo estádio, só o pavilhão social. Vai por partes, né? Agora, as coisas você tem que resolver. Agora, é incrível, né? Que você leve esse tempo todo um estádio que existe há mais de 50 anos, né? O São José tem 107. E o estádio tem mais de 50. 70 anos. E aí você tem que submeter aquilo que sai agora, né? Burocrática de E aí a burocracia funciona, o bombeiro não pode ir, o bombeiro muitas vezes demonstra boa vontade, marca a data, mas não comparece. Então é algo incrível. Assim. E agora ouvindo essa publicidade aí do CREA, tinha que ser engenheiro que tem que fazer lá. Claro, ele tem que aprovar, é engenheiro. Os bombeiros têm que apagar incêndio. Se aconteceu incêndio, esse engenheiro já estaria na cadeia. Esse estaria na cadeia. Se tivesse um engenheiro, um técnico responsável. Teria que ter alguém, porque tudo bem, boa vontade dos bombeiros, tudo, mas muitas vezes pessoas lá que pensam de uma maneira, aí, não, hoje não deu para fazer, aí volta na semana que vem um outro com ideia diferente. Então você vai, não, mas aquilo lá não era para fazer. Bom, mas agora quem pediu foi teu colega. Não, mas está mal, ele pediu errado. Refaz assim. Sabe, então, é uma burocracia incrível esse problema do O Bagé inaugurou uma agência do Correio e tinha um funcionário só. Então, chegava lá e dizia assim, eu quero despachar para Porto Alegre esta caixa. E ele dizia, por favor, passe na sessão de encomendas. E a sessão de encomendas era ele, só que agora ele estava com outro uniforme. Passava a sessão de encomendas, o senhor passe na sessão de protocolo, porque lá estava ele de boné. Quer dizer, era o mesmo. Eu acho que beleza, história? Essa lei, né, que foi criada em função daquela tragédia. O próprio cara era uma metáfora. Ela foi uma lei assim feita muito rápida e para resolver um problema de uma tragédia e não se analisou bem. E quando se remendou e ela foi várias vezes mudada, não se analisou as condições que o bombeiro não existe milagre. Se não tem efetivo, na brigada, no bombeiro não tem também. Então tem que se também adequar as coisas para a realidade. Eu acho que engenheiro pode fazer. Não, pior que pergunta para os bombeiros se eles querem estabelecer uma carreira de engenharia para o oficial bombeiro. Eles não querem. Qual é a carreira que eles querem? Direito. Direito, é. Então eles querem duas carreiras numa só. A de militar, para as benesses do militar, e o direito para as benesses do direito. Aumenta lá no Supremo, feito em cascata, cai aqui nos bombeiros. Se for engenheiro, não tem isso. Aí militar, aposentadoria de militar. Então é duas carreiras numa só. Espetacular. E outra coisa, né, Paulo Sérgio? Qual foi o incêndio, qual foi o estádio, alguém que morreu queimado em estádio de futebol? Nós sabemos um caso que foi aquele do Beira-Rio ali, que aquela torcida do Grêmio, aquele Grenal, botou fogo naquele... Também porque um débil mental resolveu botar banheiros químicos na arquibancada. Né? Débil mental. E ali não teve nada, ninguém se queimou um dedo. Né? Então, se você procurar no mundo todo, não é esse. Mas eu vou fazer a defesa dos bombeiros aqui, porque eles cumprem as leis, como a deputada Zilá falou. Né? Eles
se foi exigido agora, talvez a lei, naquele momento, em função de... Me parece que sempre que a gente está com emoção, nunca deve se decidir e fazer algumas coisas. E aí acaba engessando. Leis erradas. Os bombeiros foram alguns responsabilizados, inclusive. Né, por aquilo. Então, hoje teria, se eu fosse bombeiro, mais ainda... Mais cuidado. Maior cautela. Como mas está errado o bombeiro fazer isso. Legítimo, essas questões a gente chama isso, né, a gente chama no direito... Mas eles não querem abrir mão do poder. A gente chama isso de políticas legislativas ad hoc. Para cada problema, uma solução errada. E quanto mais complexo, mais simples é a resposta. É errada. Então, uma época falsificaram remédios. Solução ad hoc. Legislativo, na hora, dá uma resposta para a sociedade. É errado. Crime hediondo para falsificação de remédio. Ok, pena até 20 anos. Aí, então, o sujeito tinha lá um remedinho, qualquer coisa que pena 20 anos. Sabe quantas penas dessas foram aplicadas? Nunca. Nenhum juiz vai para casa dando uma pena de 12, 15 anos, que é mais fácil matar alguém do que o cara falsificou uma aspirina ou essas bobagens, imagina, nas farmácias e tal. Então, para cada resposta desse tipo, a própria lei dos crimes hediondos cometeu muitos erros porque foi feito muito rápido. Tem um cara que disse... Quando eu vejo falar em crime hediondo, me dá vontade de perguntar qual é o crime benevolente. Qual é o crime benevolente? É um crime hediondo, né? Exatamente. Investir em imóveis é investir no seu futuro. E o consórcio de imóveis Unicred é a escolha certa. São vários benefícios, como até 200 meses para pagar, possibilitando lances livres e fixos e até 30% do valor da carta para dar o seu lance. Acesse unicred.com.br/central-rs/consórcio. Ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. E vamos agora, aqui no Pampa Debates, ao momento do engenheiro, para o Senge do Rio Grande do Sul. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros. Profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal Senge as inscrições para o seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece no dia 22 de junho, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em celebração aos 75 anos do sindicato. Participe deste momento no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí como vetor do desenvolvimento e serão tratados nas palestras de especialistas como Osíris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Giuliani, entre outros, como ocorre em todos os eventos organizados pelo Senge. As inscrições são gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br, garanta a sua inscrição e conheça a programação do Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, uma realização do Senge e da Federação Nacional dos Engenheiros, com apoio do CREA-RS. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro Saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Aliás, um abraço para o Gilberto aí, que agora também assumiu a Academia Sul-Rio Grandense de Medicina e é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Então vamos com a doutora Lídia Longinotti. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Obrigado, doutora Lídia. Os deputados primeiro devem tirar as pensões de governadores para ter apoio do povo para qualquer reforma, porque o resto é tudo conversa fiada. Quem está dizendo aqui não assinou, eu não vou ler mais mensagens, não assinou,
Não vou ler mais. De qualquer forma, já está lido. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos o projeto de lei que, a partir deste governo, não haverá mais essa pensão vitalícia, apenas ela durará 4 anos após o mandato. Já tem um outro... O Sartori é de eterno, todos os outros são de eterno. Até o Sartori. E começarem agora. O que não se conseguiu, e juridicamente eu acho que não se consegue, eu estou aqui com mais pessoas entendidas, é tirar alguma coisa de a retroatividade do direito adquirido. E eu acho que já se avançou, mas já tem um projeto protocolado que seja o retroativo. Eu não vejo que isso vai dar resultado. Então já se fez. Você gasta pólvora. Eu acho que 4 anos é para que a pessoa, o governador, se reintegre à sociedade, retome os seus negócios. Consiga um emprego, né? Agora, isso tem que haver também para a presidente da República. Porque é uma equipe que o assessora posterior ao mandato. São seguranças, são motoristas. Então, é uma estrutura bem maior. Que país do primeiro mundo não tem isso? Pois é. Deixou a presidência. O Olívio e o Simão abdicaram. Em determinados momentos da sua vida política, abdicaram. O Simão, como senador, abdicou desse recurso. E o Olívio também, quando estava de ministro, também abdicou. Porque ali acho que havia uma impossibilidade, talvez, de receber cumulativamente várias rendas, diríamos assim. Não sei se foi só porque... Mas tem que cuidar essa questão aí de pensão para governador ou para presidente da República, ou o avião do presidente. Acho que tem que cuidar para não cair num terreno assim meio demagógico, assim, um populista, assim, naquele sentido como o Gilmar disse esses dias sobre foro privilegiado. O ministro Barroso disse, temos que terminar com foro privilegiado, e os caras, a malta toda, né? Claro, tem que terminar. O ministro Supremo vai ter foro privilegiado? Sim, ministro Supremo, sim, então tá bom. Termina dos outros. Não é tão simples assim. Primeiro, eu mesmo já demonstrei, e o próprio Supremo citou essas coisas que eu estou dizendo aqui, para nosso orgulho. Eu demonstrei num texto que o primeiro grau, hoje, na matéria criminal, demora mais do que o Supremo em matéria originária. Por várias razões, uma delas, no primeiro grau só está começando. No Supremo, ele mesmo começa e termina. Então, em termos de tempo, o Supremo vai mais rápido. E outra, se você quer terminar com foro privilegiado, e por isso o Gilmar está certo quando diz que dizer que tem que terminar é populismo, primeiro porque não vai terminar de todos. Vai deixar para alguns. E precisa deixar, porque um juiz de primeiro grau não pode processar o presidente da República. Ou do modo como nós montamos a nossa... mas na Alemanha, disse assim, não compare coisas, sistemas jurídicos diferentes. Os Estados Unidos, o Ministério Público é diferente, a magistratura é diferente, o juiz eleito... Tu tangenciou, eu achei que tu deu opinião sobre os salários de governador. Bom, eu estou dizendo que os salários de governadores, como são... Eu não vejo que tirando você vai fazer O cara é um governador... Não vai endireitar o caixa. Exatamente. Mas não é o caso de endireitar, a política é juntar clipes pelo chão. Eu trago um exemplo aqui do embaixador, viu, meu? Tirar outras coisas. O embaixador Walter Moreira Salles, que foi presidente do Unibanco, ele recebia sempre os candidatos a diretores do Unibanco. Ele fazia entrevista, a pessoa não indicava, ele chamava no gabinete dele. E entrou um cara que até é de uma família muito rica do interior de São Paulo, não vou dizer o nome aqui, sentou na frente dele, ele tinha uma caixinha com clipes. O candidato a diretor pegou o clips e começou, quebrou o clips e botou no cinzeiro. Aí o embaixador foi até a porta, obrigado, até logo, ligou, pode demitir. Nós temos 12 mil funcionários, se cada funcionário quebrar um clips por dia, aí fez o cálculo, são tantos milhares, esse cara me quebra o banco num ano. Ainda bem que não tem tantos governadores assim, né? Eu quando fui... Mas não é um aqui, não é aqui. Daqui a pouco tem 8 aposentados aqui, tem mais 8 em Santa Catarina, tem mais 10 não sei aonde, vai somando tudo isso. Esse é o problema. Quando fui prefeita, eu fiz a conta do clips e do papel que escreve 2 linhas, joga, no fim do ano dava um pequeno carro popular. Posso contar uma historinha para vocês sobre isso, que é engraçada, que só para deixar... Aconteceu de verdade.
um deputado do Mato Grosso estava respondendo processo por improbidade administrativa. Isso é a favor de como o prefeito sofre nessas coisinhas. E ele estava ali depondo, e assim, ser interrogado. O crime dele, improbidade, ele tinha pego algumas folhas de papel da prefeitura e usado propriamente. Aí, nesse meio tempo, a juíza que eu estava interrogando disse, com licença, prefeito, eu pegou o telefone e disse, a fulana e tal, tem que cuidar o remedinho, né? Ele está com febre, o bichinho, e tal. Foi conversando ali uns minutos, era a juíza falando com o filhinho dela em casa, claro, tá. Quando terminou, disse assim, o meu problema é o mesmo seu. Como assim? Disse assim, pois o meu caso é menos grave, porque os minutos que a senhora gastou usando agora o telefone do fórum são mais caros do que o papel que eu peguei. Quer dizer, nenhum de nós deve fazer isso. Agora, se nós temos que ter critérios e temos que ter razoabilidade nas coisas, porque senão, eu gosto de exemplos como esse do Clips, mas eles são só fofos. Eles não vão no fundo do que o doutor Walter Moura Salles era burro. Não, eu estou dizendo que é um exemplo fofinho. É difícil entender para quem tem apenas uma dupla de neurônios, como a maioria tem mais votos que as minorias têm mais votos que a maioria. Obrigado, meu amigo. Ele não assinou aqui, mas eu estou lendo. O voto não é obrigatório, disse a deputada, que vai ser obrigatório. Não, aqui nós estamos falando que quem se mobiliza são as minorias. E normalmente está aí o Pontal do Estareiro, meu caro amigo. Quem que deu no Pontal do Estareiro? Mas esse plebiscito era diferente. Claro, esse não era obrigatório. Desarmamento, a mesma situação. Hein? Desarmamento. Mas o desarmamento era obrigatório. O desarmamento nós ganhamos e perdemos. Levou. Sim, mas esse era obrigatório. Assina o nome, tenha coragem. Esse era obrigatório e quem ganhou não levou. É diferente. Isso tu concorda, né? Claro. Olha que quem ganhou não levou. Qual, a do desarmamento? Quem ganhou não levou, exatamente. Ó, o Papaléu aqui, só um pouquinho, cessa tudo quando a antiga musa canta, que o poder mais alto celebrando. Sim, o presidente. O desembargador Emílio Papaléu. Essa bancada está muito gremista, insuflada pelo apresentador que deveria se portar como árbitro. Foi um grande... Eu ia citar aqui o desembargador Papaléu aqui no programa. Meu colega. É uma grande figura. E é a estrela aqui do programa, tem que vir mais no programa. Bem, Aliás, nós estamos recebendo o doutor Alexandre Papaléu. Correia da Cruz, desembargador e diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Está aqui o doutor Alexandre. Quero mandar um abraço para o Carlos Alfredo Machado, que é nosso telespectador e pai da desembargadora. Hein? Não, peraí, vamos render homenagem ao pai do desembargador, aos telespectadores, Com homenagem a ele, tradicionalista dos 5 costados, né? Mas, Paulo, eu estou achando que nós estamos assim, esquecendo que o Brasil está na frigideira nessa semana, né? Não é? Então vamos entrar no caso Rocha Lures. Rodrigo Rocha, né? O julgamento amanhã do TSE. Talvez é mais importante até que o Rocha. Não sei o que o apresentador... Não, mas quando a presidência da República vira um caso de polícia, o que tu queres mais para um país? Porque ali não tem relatório, tem só BO. Um caso de o cara disse assim, qual foi o relatório da ata? Não tem BO. Tu que é o empresário. A família do Rocha Lures é dona o pai dele é sócio fundador da Nutrimental. É uma família de muito dinheiro. E embarca numa palhaçada dessas para levar dinheiro. Por que ele estava levando dinheiro? Até hoje não esclareceu, sabe? Mas por que não pegou o dinheiro da família? Olha, o pai, o fulano de tal lá está precisando de 2 milhões. Acerta com o pai dele. E ainda entrega para com perna já não, faltando 35 mil reais. Aquilo foi muito ruim. Aquilo foi muito ruim. Ele cobrou o imposto de renda da propina, né? Olha aqui, eu sou a favor das privatizações, só acho que o povo vai votar contra, por não confiar nos políticos que estão no poder. A Carmen de Osório. Bárbara, não vou ler aqui. Há um conto do Machado de Assis sobre plebiscito. Vê o problema. Os políticos estão sob julgamento, hein? Mas tem algum que não está? Isso. Não, eu estou dizendo, os políticos estão sob julgamento. Categoria. Olha a posição aqui. Ele está achando que vai perder o plebiscito, que é a favor das privatizações, porque a população está contra os políticos. Como é que a senhora vê isso? A senhora sente isso? Eu sinto, até quando a gente vai nas festas de comunidade, as pessoas cobram. E a gente também tem que separar. Eu acho que se nós acharmos que tudo é igual e que tudo é a mesma coisa, nós temos que tentar mudar. Não está muito fácil, é difícil,
porque todos os dias, quando tu tenta achar que alguma coisa melhorou, mais um escândalo surge e o povo que paga o imposto, que está desempregado, ele não entende esses arranjos que se fazem. E eu acho que isso é muito ruim. E o plebiscito eu não tenho preocupação quando se explicar. O Estado não colocando agora os 890 milhões na CE, ela está inadimplente já no primeiro ano. E ele não tem 800 milhões. Ano que vem não terá também. Perdemos a concessão e esse patrimônio... E perde o dinheiro que não vai entrar pela... Perdeu o ativo. E esse passivo vem para o colo do Estado, que não tem dinheiro nem para pagar sua folha, nem para pagar a saúde. Eu acho que a gente tem que esclarecer. E quem está fazendo esse discurso, que eu não entendi, eu não entendo, às vezes, o discurso ideológico. Eu sou a favor de discutir, mas quando se resolve discutir, eu sou contra discutir. Então, esse Estado terá que repensar. E eu conclamo a sociedade também, porque se cobra do político, mas a sociedade tem que ajudar a ser diferente. Eu dizia ontem para um eleitor, quando vem alguém pedir o voto, o senhor vota naquele que lhe traz um benefício ou naquele que vem lhe oferecendo um trabalho, fazendo mudanças? Pense. É dando que se recebe. Mais ou menos isso. Eu quero só fazer um pequeno reparo. Quando alguém é contra de algo que foi a favor, isso é só política. E a política é a arte disso. E quanto mais mal vai a política, mais política nós temos que fazer. Eu confio demais na política e acho que nenhuma democracia funciona sem direito, por isso que eu sou conservador em direito, no sentido assim de que mas a Constituição é o patamar, nesse caso, por exemplo, do Temer, eu acho que para mim, não vou voltar ao assunto, mas tanto quanto a Dilma foi prova ilícita, Temer também foi... Aliás, eu quero te dizer que o doutor Eduardo te nocauteou aquele dia. O Eduardo de uma vez te nocauteou aí. O quê? No meu juízo. Na discussão. É que você, ideologicamente, você é um torcedor e não é um jurista. O engenheiro não sabe essas coisas. Então, mas eu estava aqui arbitrando. Eu estava fazendo a conciliação dele com o Eduardo de uma vez. E eu acho que o Eduardo ganhou dele. Claro, porque a opinião do Eduardo casualmente batia com a dele. Claro. Porque eles acham que não houve prova ilícita. Prova ilícita para eles é só boa. Quer ver? Vamos ver lá. Tu acha que a prova foi lícita ou lícita? Não, acho que foi lícita. E a da Dilma foi lícita ou ilícita? A senhora acha que foi... Qual é a prova? A prova do que produziu o Joesley Batista. Foi lícita ou ilícita? Eu acho que foi lícita. Lícita. Eu acho que não dá para dizer que seja lícita, não. Não, mas se a justiça homologou... Mas a justiça homologou. Não é essa a discussão. Sim, mas se homologou, ela é lícita. Não, passou a ser lícita. Não, mesmo que tenha sido... branco. É que o Luiz Coronel já tinha achado a Dilma ilícita, agora ele está na obrigação. Não é só por isso. Não é por isso. Eu acho que a sua... Desembargadora, a sua posição. Por caminhos tortos não se chega a lugar certo. Isso que me parece. Né? Parece que sem uma posição de opinião ideológica, depende de qualquer coisa, juiz, para mim, ela foi uma prova ilícita. As duas, sim. Quando nós estamos julgando algo, a gente tem que aplicar as normas e as leis. Por isso que eu digo. Perfeito. Esse é o ponto. Tem que vamos abstrair do que ele disse para o Joesley, da gravação. A sociedade constatou que ele recebeu um empresário com todas essas dúvidas que ele mesmo colocou. Ele descreveu o empresário como um péssimo caráter, e ele recebe altas horas da noite com nome falso, inapropriado, imoral. O conjunto. Não, e diz, chega. Só isso basta, isso que eu digo. Chega na portaria só isso e basta. diz que é o Rodrigo. É o Rodrigo. Aqui, de nome, Rodrigo. Eu concordo. Diga que é o Rodrigo. Só isso basta. Por exemplo, se alguém. Eu vou voltar ao caso, qualquer caso, mas vamos pegar o caso Dilma. Supondo que naquele telefonema a Dilma tivesse dito para o Lula: olha, matei e o corpo está no lugar tal. Todos diriam: mas que absurdo, e papapá. O porteiro de um tribunal, de uma república que cuida do direito, por mais horrível que seja, tem que preservar. Uma coisa é o juízo político e o juízo moral. Moralmente, Temer fez um péssimo. E a Dilma também. Dilma também. Eu quero dizer o seguinte, não devia ter telefonado e tal, mas a prova disso que vale para o direito,
Alguém vai dizer, dane-se o direito, isso é filigrana. Por que é que você cumpre as leis todos os dias? Diga isso e saia dirigindo a 120. Dane-se o direito, afinal, uma multinha é filigrana. Perde a carteira no dia seguinte. Não declare o seu imposto de renda. Dane-se, é filigrana. Não. Vai ser preso. Aí que é advogado. O advogado vai dizer assim, faltou o laudo da sonegação. Tu me dizer que Aí o cara vai dizer assim, o laudo é filigrana. Só falta tu me dizer que a filmagem do Rocha Loures era forjada também. Estou falando outra discussão. Ilegal. Bom. O triste de tudo isso... Diferente. A do Aécio também? Aécio tem uma coisa que é só ilícita, mas que não tem, a não ser no plano da moralidade, assim, digamos assim, político. Foi o caso do Gilmar Mendes. Do Gilmar, porque não podiam ter divulgado, como o do Reinaldo Azevedo, que, aliás, trocou de emissora por causa daquilo, ele foi muito prejudicado. Agora, é muito triste. Eu queria dizer uma coisa, é muito triste a reprobabilidade que se tem daquele comportamento da Dilma, em que o Lula disse, minha querida, muito obrigado. Chegou a esse ponto a coisa. Agora vem um novo governo, a frase, cai a Dilma para que mantenha-se no poder quem sempre esteve. Aí vem o Temer e comete o mesmo ato, a mesma reprobabilidade. Né? Muito pior. Mesmo jeito. Muito pior. Desculpe, mas é muito pior. Não sou PT. Já vão começar a me chamar de PT aqui, mas foi muito pior do que o Temer fez agora. Não, e fica uma situação assim, né, que parece que o crime passa a ser a divulgação agora do que foi falado. Tem uma lei que diz mas como que divulgar é crime, não é culpa Prende minha. o Janot, prende o Janot, prende o Fachin. E ele que abre seu olho. Prende Janot, prende Fachin. O Janot que abre seu olho. Ou tu é contra o Moro, tu é contra o Janot. Não, eu não sou contra o Moro. Ué? Eu tenho uma boa relação com ele. Eu sou contra quando ele faz arbitrariedades. É diferente. Mas por que o quarto tribunal aqui, o TRF, homologa a todas as penas dele não, todas até agora? Não, ele já aumentou algumas, diminuiu outras, todas não. Mas 90%. 90%. Lenda urbana. 90%. E muitas vezes até reforma aumentando a pena. O que aconteceu com o Moro, assim, não, vejo que tem muita ciumeira em torno do Moro. Tem muita ciumeira. O Lênio, olha aqui, o Lênio é meio pão duro. Por que ele não pagou um despachante, não teria enfrentado burocracia nenhuma? Não, porque no CRV, está dizendo o Roberto. Não dá, porque eu tenho que levar o carro pessoalmente lá. Por que tu não pode pagar para chegar depois? Como assim? Mas o carro tu leva, mas ficar esperando lá... Eu não sabia que podia, mas eu perdi uma tarde toda para fazer esse negócio. Eu sou a favor de pagar despachantes, mas nem sabia que despachante fazia isso. Uma coisa que eu concordo com o senhor é que a reforma, tudo que está acontecendo no Brasil vai passar pela política. Não tem como fazer mudança se não passar pela política. Por isso que a gente não pode demonizar a política. Eu não preciso dizer isso para a senhora, porque aí nós somos suspeitos os dois para falar sobre isso, porque eu estou elogiando e a senhora é política. Aí fica uma suspeição. Mas a demonização da política que nós estamos fazendo, ela é ruim para todos. Ninguém ganha com a demonização da política. É que o problema não se diz a esta política. Não se pode dizer a política, a esta política. Desculpe, melhor. Tem que fazer a condenação desta política, deste grupo que se instalou no poder, se mantém no poder, usufrui do poder, se locupleta do poder e rouba do poder. Mas não existe ficção que a gente pudesse fazer assim, ó. É a mesma coisa que diz assim, precisamos de uma nova Constituição. Eu digo, vamos trazer os noruegueses para votar. Faríamos porque os deputados que vão se eleger vão ser esses aí. Então... o que nós precisamos? Cumprir as leis e a Constituição. O problema é que a nação precisa encontrar uma solução. Se a classe política não for competente para resolver esse impasse, qual é o caminho que vai seguir? Qual é o caminho? O Brasil é um país sem história de sangrias, mas está se avolumando a contradição. É isto que eu sinto com grande gravidade. Corre risco, né? Não tem uma história sangrenta, a não ser episódios das revoluções provinciais, do Tiradentes, do Frei Caneca, etc. Tal. Não tem uma história sangrenta, alguns episódios de 64. Agora, que o temporal está sendo armado, ou a classe política assume sua responsabilidade histórica, ou o país caminha para a desavença.
Não, veja hoje, por exemplo, a questão dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, Luiz. Nós precisamos de um tratamento de choque aqui, não dá para esperar. Não, é um assunto muito relativo ao desembargador, mas está pedindo para perguntar, né? Sobre os precatórios. Por que os órgãos públicos demoram tanto para pagar o que é devido? Tenho notícia que tem uma prefeitura aí da Grande Porto Alegre que não está pagando precatório desde 2010. Se isto procede, 2010 é caso novo. Né? É novo, é verdade. E por que tanta benevolência com estes órgãos? Almeri de Tramandaí está perguntando. Que, na verdade, a gente tem a situação dos precatórios na Justiça do Trabalho com relação aos municípios e até o Estado. O Estado é uma situação que todos nós sabemos, que os precatórios com relação ao Estado estão atrasados há muitos anos, né? Muitos anos. E a situação de alguns municípios, os precatórios refletem exatamente na questão financeira, né, de cada município. Tem município que paga, né? São poucos, mas alguns pouco atrasados, como determina a lei. Mas a Justiça do Trabalho também vem fazendo um trabalho de conciliação com os municípios. Nós levamos, inclusive, o nosso Sejus, que é o Centro de Conciliação, aos municípios para que a gente possa, dependendo de um determinado valor, ajustar, tem até projetos de lei, que as prefeituras possam, sim, conciliar alguns processos para que o processo não chegue até o final com valores, às vezes, muito expressivos, para que as pessoas recebam mais rapidamente. Não há um prazo, é de acordo com cada situação de cada município, assim, a demora nos processos. E de cada um que tem a receber também, né? Exatamente. Não concordo. Gostaria de saber da deputada Zilá por que motivo ela votou a favor da extinção da FEPAGRO, se fazia parte da comissão em defesa da pesquisa agropecuária no estado do Rio Grande do Sul. A pergunta é de José Venturini, lá de Santa Maria. Eu fiz um trabalho durante mais de ano e meio com uma frente parlamentar analisando a situação da FEPAGRO no Rio Grande do Sul. E nós chegamos à conclusão que a Secretaria de Agricultura poderia absorver a pesquisa focando para os interesses da agricultura do Estado. Os funcionários da FEPAGRO, todos eles eram funcionários que não poderiam ser demitidos, então não teria prejuízo funcional. E nós vimos que ela não tinha estrutura em várias sedes que ela tinha no Estado todo. E naquele momento eu achei que, indo para a Secretaria da Agricultura, ela seria mais objetiva e traria resultados maiores. Vamos ver agora se isso se consolida. Bom, de qualquer forma... Foi dolorido. Sim, mas a Justiça impediu, né? Impediu, mas isso um dia termina. Se ficar... Aí é justo que a Justiça impeça, Olênio? Pois é. Acho que essa é uma questão, eu não conheço bem o caso, eu só quero dizer para as fundações todas, lá, no caso. De novo, a favor da política. Eu acho que o fato da deputada votar a favor ou contra, ela é da base do governo. E quem é da base do governo tem que ser fiel à base do governo. Isso eu digo em todos os governos. Então, essa questão assim... Mesmo você pode ser contraditório, a política permite essas coisas, porque ela é política. Quem não pode ser contraditório é o juiz. Quem não pode ser contraditório é o promotor, que denuncia hoje por uma garrafa de cerveja e amanhã deixa de denunciar por outra coisa, porque ele é contraditório. O juiz não pode dizer hoje X e amanhã Y. Mas a senhora, por isso que eu gosto do Moura. A senhora pode, porque a senhora é deputada, a senhora representa a população e a população que aposta na senhora, a senhora tem um compromisso com ela e a partir disso você faz o debate. E por isso que não há problema, as pessoas dizem assim, mas ontem você era a favor da privatização, hoje eu conto. Mas hoje eu estou num outro projeto político. Se as pessoas têm que entender que isso é política. A burocracia suprema forca de alguns. Chegamos a ter tamanha dimensão um ministério para desburocratizar, que não desburocratizou absolutamente nada. Como afirma a ilustre desembargadora, ferramentas novas podem ser utilizadas, possível em todas as áreas. Basta de incongruências, lucidez, como está preconizando a desembargadora Jorge Luiz Goelzer de Erechim. Parabéns. Parabéns. Essa iniciativa aí é fantástica. Paulo Sérgio. Fala aí, tem que puxar aqui. Paulo Sérgio, sou nativo das Ilhas. Meu grau de instrução é 2º grau.
O que não se comenta é que as leis são feitas para serem descumpridas, se não é o único motivo para existir. Eduardo Cloir, de Porto Alegre. Faço a pergunta aos juristas do programa. As leis são feitas para serem descumpridas? Echa la lei, echa la trampa, mas isso é uma lenda. Às vezes é assim, às vezes não. Depende tudo. Quanto mais o sistema jurídico ele não for atacado por juízos outros, mais possibilidade ele tem de se sustentar. Paulo Sérgio, pergunta desembargadora sobre direito adquirido. Não é quando se trabalha 25 ou 30 anos e nós mortais, quando cumprimos tanto tempo, perdemos nosso emprego e o que ganhamos? Por isso que muitas vezes entramos na justiça para poder receber algumas vantagens que muitas vezes nos passam a perna. Vanderlei de Cachoeirinha. Verdade, concordo com o Vanderlei. E que, graças a Deus, a gente tem a justiça para a gente recorrer. Se nós não tivermos ela, não sabemos o que será. As leis brasileiras são como vacina de sarampo. Umas pegam, outras não, né? E também, nessas coisas todas, assim, como eu estou fazendo sempre uma elegia à política, eu não acho que a sociedade tenha que ser pura, uma sociedade de virtudes, etc. A sociedade é assim. Não precisa pecar tanto, né? Não precisa pecar tanto, né? Evidente. Agora, não existe sociedade absolutamente virtuosa. Se existisse, nem nós estaríamos... Então vamos ao ponto final. Com Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Milton Machado, seu ponto final. Ou seja, eu vou transferir meu ponto final para a desembargadora. Estou curioso aqui para saber a opinião dela sobre a reforma das leis trabalhistas, né, que tanto tem se falado e que nós, empresários, também estamos preocupados, até porque... atualmente, a impressão que se tem, né, e o nosso advogado das empresas sempre chega a dizer, olha, mais uma vez vou dizer, o empregado pode tudo e o empresário nada. Lênio, seu ponto final. O ponto final é que essa questão que o Milton coloca é um pouco de lenda, assim, né, porque... Lenda? Lenda, não se pode dizer assim. É absoluta verdade. Que o trabalhador pode tudo. Mas, doutor Lênio, ele não vai na audiência. Né? Não vai na audiência. É marcada outra audiência. O empresário não vai na audiência, ele é condenado na hora com tudo aquilo que foi pedido. Você sabe, eu vou te dar um outro exemplo. Então, outra coisa... Sabe como é que funciona o CARF e essas coisas assim, quando são as grandes questões, as grandes chances que se tem para não pagar as multas e os impostos? Vamos fazer o mesmo tratamento para ver. Fechou 200 mil empresas. Deputado de Lavraíta, que seu ponto final. Não, eu não ouvi. O ponto final é que nesse momento atual da política, eu defendo sempre a transparência de tudo que é público. E com essa concentração de recursos em Brasília, eu acredito que a gente não tenha condições mínimas de fazer fiscalização. E nós, deputados, temos que cada vez mais focar o nosso trabalho na fiscalização. Luiz Coronel, seu ponto final. Eu acho que o Brasil não tem solução nem à direita, nem ao centro, nem à esquerda. Ele está num impasse, não se encontra alternativa, não é aventada nenhuma ideia, não é aventada nenhuma liderança que aponte caminhos. Nós estamos chegando a uma encruzilhada muito difícil e política hoje, pensar política, e nós pensamos política, e nós vivemos política, se torna um fato amargo na nossa vida, quando era para ser um fato doce. Nós podíamos viver um momento esperançoso para o país e nós vivemos uma grande desesperança nacional. Paulo, veja a importância de se pensar bem antes de se posicionar no programa público. Foi dito que não se resolve o problema financeiro do Estado tirando a aposentadoria do governador. Isto não se trata de economia, isto se trata de moral, de ética. O Marcelo de Cachoeira. Pode ser legal, muitas vezes não é moral nem ético. Eu vou fazer Desembargadora Tânia aqui. Regina Silva Rexi. Ponto final. Anterior, nós dissemos que as leis que são feitas de afogadilho rapidamente, nem sempre elas trazem soluções e muito mais problemas do que soluções.
Eu acho que algumas alterações nós precisávamos na legislação trabalhista, mas nós precisávamos mais tempo para abordá-las e discuti-las. Ela é uma lei que vem de afogadilho, assim como a reforma previdenciária. Abstratamente, não analisando ponto a ponto, que isso a gente já fez, todos os juízes e desembargadores, sim, não vou entrar no mérito. Ela me parece uma lei que não amadureceu e que talvez vão ter reflexos, talvez seja muito pior daqui para frente, só o tempo vai nos dizer. E eu acho que a política ainda é algo da essência do ser humano e a nossa solução é a política. As pessoas que não gostam da política abrem mão de decisões muito importantes como essas. As leis são feitas não pelos magistrados, e sim por políticos. Então, acho que se a coisa está como está, a gente só pode aplicar a lei e não dar a opinião sobre a lei. Eu não sou uma política, hoje eu sou uma magistrada. E tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Olha, que eu assisto este programa sempre, nunca me responde os meus apelos. Claro, é uma infinidade de WhatsApps aqui que não tem condições. Eu, coincidentemente, peguei o tempo porque entrou numa ordem aqui. Estou tentando um ano agora da provisória. A justiça, até agora, tem sentado em cima. O juiz não decide o processo. Isto é uma burocracia, meu procurador. Ele tem razão. Isso é um assunto que dar razão. Tem que ser principalmente quando trata dessas questões afetivas e a questão de uma guarda. Isso é terrível o atraso, né? É bom investigar a Nutrimental. Quem sabe ela não advém também de dinheiro ilícito, está dizendo aqui o nosso telespectador. Pode ter pego bastante dinheiro daquele BNDES, sabe? BNDES, uma coisa. Mas agora começa a aparecer tudo, né? Não adianta. Agora não tem mais como esconder nada, né? Ao menos a gente espera, né? Luiz Coronel tem uma frase: para quem tem vertigem, parece que o mundo gira. Ele está dizendo aqui, o Zeno de Cachoeirinha, que a senhora apoia a direita golpista. É isso? Como é que é? O Zeno de Cachoeirinha, a senhora apoia a direita golpista? Não apoia a direita golpista, porque eu acho que no Brasil não houve golpe. Mas dizer que houve golpe no Brasil... Eu não entendo como golpe. Nem conspiração agora, não tem nada de golpe, conspiração. Defendo que se alguém foi eleito vice-presidente, ele era vocacionalmente o homem encarregado de assumir o poder. A conspiração pode ter... A chapa é a mesma. Pode-se dizer que ele não foi elegante, que ele foi guloso, que ele era para ser fiel até o último minuto, levar a presidenta Dilma ao carro, abrir a porta do carro, dizer estou às suas ordens, era o desejável, não fez isso, ao contrário, mandou seu cabo de esquadra percorrer o Brasil armando o apressamento da queda, mas... legalmente ver golpe é porque quer, né? Eu acho que mexer na Constituição agora, para mim, seria golpe. Nós temos que seguir os trâmites. Seguindo os trâmites, chegar esse governo até o fim, com este ou aquele, não importa. Não, então não é golpista, eu não sou a favor. Um grande abraço aos aniversariantes de hoje, sábado, domingo, o desembargador Pedro Luiz Posa, de aniversário, o procurador de justiça Roberto Divino Rolim Neumann, de aniversário, o teu amigo Heitor Miller, de aniversário, o Milton Machado, parabéns, a Simone Leite, presidente da Federação, de aniversário, o Carlos Webel, de aniversário, olha quanta gente aí, ó. O Calcanhoto, de aniversário, nosso amigo Calcanhoto, olha quanta gente aqui é. Fim de semana tivemos o Celso Amorim, teu ídolo, o ministro Celso Amorim. O desembargador Marco Aurélio de Oliveira Canossa, também de aniversário. Sim. O Guilherme Socias Vilela. A Cristina Schetter, um beijo para a Cristina. O Renato Marcília, com quem falei hoje de manhã, dei um abraço pessoalmente nele. Que acha que não foi pênalti no Jeromel, ele só enxergou da cintura para cima. O Renato Marcília precisa trocar o óculos. Ele tropeçou, Jeromel tropeçou. Jeromel não houve aquele pênalti. Só vendo a parte de cima. Domingo, Alceu Moreira de aniversário, Cláudio Riff Moreira hoje. Então um abraço a todos estes aniversariantes aí, que são telespectadores. Aquele pênalti não houve, do Jeromel, não houve. Ele tropeçou, mas não tropeçou na passada. Mas o pezinho foi. Qual é o teu time? Em Colorado. Tá bom. Eu também. Obrigado, desembargadora Tânia Regina Silva. Eu tenho uma tendência chamada de Reckziegel. É Reckziegel. Então, obrigado pela sua presença. Venha sempre. Venha brilhantar o programa. Sucesso em conciliação virtual. Uma excelente fotogenia ela tem. Estava vendo lá. Pô, Luiz Coronel. É impossível ser gentil. Saiu de catálogo. Alexandre Corrêa da Curso, nosso desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 4ª Região. Obrigado, deputada, pela sua presença. Volte sempre, né?
Obrigada. Sabe que é sempre bem-vindo aqui. Tem umas perguntinhas assim, né? Não, mas são boas. Já quis me colocar junto com a extrema-direita aqui. Aqui só tem dois extrema-direita. É o Genaro Baroni Borges e o Luiz Pereira Lima. Ajudando. Claro, eu sei. Claro, e tu é esquerdista. Os estigmas de repulsa. Quando alguém não pensa igual a mim, é de direita, é comunista. Milton, sucesso com o nosso Zequinha lá, Milton. Verdade. Vamos ganhar em casa agora. Que aí está classificado. Aí está classificado para a próxima fase. Pode usar. Domingo. Obrigado. Já está posto a Vera Armando. Vem aí o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.